do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos. Pai Todo-Poderoso, eu te peço entendimento da tua palavra. Eu te peço compreensão da tua palavra, Senhor. Eu peço que o teu Espírito Santo ministre sobre nós. Eu peço que o teu Espírito Santo ministre sobre todos os ouvintes da tua palavra, e que haja crescimento espiritual, Senhor, e que haja amadurecimento espiritual. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: o sol nasce para todos, assim como a chuva cai para todos. Eu quero que você pense no ser humano como um igual ao outro, embora nós tenhamos diferenças. Mas pense no ser humano, o que é bom, o que é mal, o que é gente boa, o que é gente má. Coloque como se fosse todos no mesmo patamar, para você poder entender o que vai ser falado aqui. Mas para você chegar nesse nível de amadurecimento, você precisa entender o que a palavra de Deus fala. Porque veja, nós não seguimos as filosofias humanas, nós não seguimos os pensadores da terra, nós seguimos a palavra de Deus deixada para nós, inspirada pelo Espírito Santo, para que nós pudéssemos compreender a vontade do Deus Pai Todo-Poderoso para as nossas vidas. A nossa convicção, ela não vem do que o pastor está falando. A nossa convicção não vem daquilo que nós assistimos através das redes sociais ou através da TV. Mas a nossa convicção vem por lermos a palavra de Deus e por ouvirmos a palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós encontramos convicção. É na palavra de Deus que nós encontramos certeza. Então não se deixe levar pelo que estão falando. Não se deixe levar pelo que estão dizendo. Mas deixe-se levar por aquilo que a Bíblia está falando. Por aquilo que a palavra de Deus está revelando. Eu quero, como introdução, trazer aqui para vocês 1 Coríntios 14, 20. Eu quero que vocês prestem atenção, porque às vezes a gente perde o raciocínio, por isso que eu quero pedir a sua máxima atenção. Veja só, a palavra de Deus, ela nos diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. O que é ser adulto no entendimento? É você começar a entender que você faz parte de uma família e que dentro da família que você faz parte, você passa a ter responsabilidades e obrigações. Você não é mais aquele bebê que faz tudo na roupa. Você não é mais aquele bebê que precisa da comida na boca. Você já cresceu, você já é adulto, já é adulta. Você tem responsabilidades e compromissos. Não tem como um adulto ficar transferindo isso. Porque, espiritualmente falando, é a mesma coisa. Se você é amadurecido na presença de Deus, significa que você já leu a Bíblia toda, que você ora todos os dias, que você jejua quando você pode, que você
adora a Deus em todas as suas atitudes. Ou seja, você é aquela pessoa que já se encontrou em Cristo e é uma pessoa que vive para a glória de Deus. Isso é uma pessoa amadurecida espiritualmente. Então veja bem, amadurecer é algo que as pessoas não querem. Porque quando você se torna adulto, você precisa acordar cedo e trabalhar, você tem contas que você precisa pagar, você tem satisfação a dar, você precisa dar satisfação, e muitas pessoas não gostam de dar satisfação, não gostam de ouvir a outra pessoa falar. Então o que nós temos que entender? Às vezes as pessoas brigam contra o amadurecimento, contra si mesmas. E aí elas começam a ser infantis no seu comportamento, mesmo sendo adultos. São adultos que, em algum momento da vida, fingem que não estão ouvindo, se comportam como se não tivesse nenhuma responsabilidade e nenhuma obrigação, que deixam as coisas para lá. Isso é um reflexo, por exemplo, de muitos filhos sem a presença do seu genitor. Por quê? O homem que foge e que não assume a sua responsabilidade, ele é uma pessoa que ele está transferindo a responsabilidade para outra pessoa. Eu já falei para vocês que eu sou filho de um genitor assim, que quando descobriu que a minha mãe estava grávida, não quis ter mais nenhum contato com a minha mãe. Eu nem sei como é que ele sumiu, casou com outra mulher e seguiu a vida dele, e largou a minha mãe e eu para lá. Então, o que eu quero te mostrar é o seguinte: esse camarada é um homem? Não. Ele é um menino, é uma criança, ele não tem responsabilidade. Mas o que a Bíblia diz? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se eu estou aqui, é pela graça de Deus, entendeu? Porque quando você, por exemplo, então eu vou fazer a mesma coisa que o meu genitor fez, eu vou sair por aí engravidando mulheres e largando os filhos para lá? Não, porque eu sou homem, eu sou adulto, eu não sou criança. Então eu não vou passar essa responsabilidade para outras pessoas. Eu não vou deixar uma mulher abandonada. Eu não vou deixar uma criança sem estar lá comigo. Por quê? Porque eu sou adulto. Então, o que o meu genitor fez é problema dele, mas ele foi infantil. Então, eu quero dar esse exemplo meu, para não falar de outras pessoas, para vocês verem o quanto é difícil. Eu sou a pessoa que mais convivo com meu filho de 20 anos. Só salvo um pouquinho o período que ele estava na barriga da mãe dele quando ele estava no trabalho, mas a maior parte do tempo da vida dele é contada comigo. Eu perto dele o tempo todo. Por quê? Porque isso foi uma coisa que eu decidi fazer. Não abandonar ninguém, porque eu sou adulto. Você entendeu isso ou não? Isso é ser adulto. É você ter responsabilidade. Eu nem preciso falar isso para as mulheres. Mas para os homens, infelizmente, é necessário falar. Porque muitos homens, eles acabam se comportando sempre querendo ser o adolescente, o bebê, a criancinha. Você pode ver o homem quando ele fica doente, ele quer tudo na boca. É natural, o homem pode ter 50, 60, 70 anos, ele está lá, traz isso para mim. Eu também sou assim. Não estou falando porque só os outros homens, não, eu também sou. Você tem uma dorzinha, uma coisinha, e fica lá estirado, quer tudo na mão. Isso é do homem. Agora entenda uma coisa, espiritualmente agora falando, nós precisamos ser adultos no entendimento. Nós precisamos entender as verdades de Deus e saber compreender e viver com as verdades de Deus para a nossa vida. Agora vamos falar uma coisa clara aqui. Como eu estou falando de responsabilidade, irmãos, olha só, se as pessoas vivem no pecado, o problema é da pessoa, não é meu não, que sou pastor, não é do pai não, da mãe não. Isso aí é uma coisa da pessoa. Se a pessoa escolheu viver a vida assim, quem é que vai tirar a pessoa desse lugar? Somente Deus.
Porque nós, como seres humanos, fazemos o quê? Damos conselho, oramos pela pessoa, falamos, mas nós não temos o poder de chegar lá, pegar aquela pessoa, colocar num lugar de crescimento rápido e aquela pessoa vira um adulto. Não, porque se você, em alguma atitude, está infantilizado, decida crescer hoje, porque só você, ministrado pelo Espírito Santo, pode crescer e ser um adulto espiritual. Então entenda, o meu papel é mostrar para você na palavra, sem enrolação. Então eu estou indo direto ao ponto, mostrando para você que nós não podemos viver a nossa vida de forma maliciosa. Nós não podemos viver a nossa vida de forma enganosa, a querer enganar, a querer viver uma vida achando que é melhor do que os outros. Não, nós precisamos ser adultos e falar o seguinte: olha, é minha responsabilidade que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. Eu vou me colocar diante de Deus assim. Com este pensamento, você vai entender a palavra de Deus. Porque se você em algum momento quiser transferir, quiser pedir para outra pessoa te ajudar a fazer aquilo que você precisa fazer, então você ainda vai estar com atitude de bebê. Porque se precisa de alguém te dar comidinha na boca, se precisa de alguém falar para você: não, neném, vem aqui. Estou falando espiritualmente, tá? Não estou falando fisicamente. Estou dizendo espiritualmente: ai, será que eu posso fazer tal coisa? Será que eu posso fazer tal coisa? Uma vez, uma senhora, numa das igrejas que eu passei, ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu tenho 2 filhas, o meu marido foi embora de casa, e eu arrumei um homem lá no bar e eu levei ele para morar comigo. Isso é pecado? Eu fiquei assustado com a pergunta, porque eu nunca tinha ouvido assim ao vivo aquela pergunta. Eu falei assim: irmã, mas a irmã encontrou ele no bar? Como que a irmã encontrou? É porque o bar é assim, ó, perto da minha casa, e eu ficava vendo ele lá, ele chegava para cá, conversava comigo, e agora ele está morando lá em casa. Só que aí, as minhas filhas vieram falar para mim que isso é pecado. Isso é pecado? E aí, meus irmãos, vocês entendem o seguinte: eu achava que ela estava assim, ou brincando comigo, ou falando para ver minha resposta, mas não, ela estava falando sério. Porque na cabeça dela não tinha problema. Ela não via aquilo como um problema. E ela só foi conversar comigo porque as filhas pediram para ela vir. Então entenda algo na sua mente. Às vezes, irmão, algumas pessoas estão em algumas situações porque a mente dela ainda é infantil. Ela ainda não cresceu no entendimento. É por isso que a minha oração é que o Espírito Santo nos faça crescer no entendimento. Porque às vezes a gente até olha para uma pessoa e fala: nosso Deus, por que aquela pessoa pensa assim? O que está se passando na cabeça dela? O que está se vivendo? Como é que ela vive desse jeito? É porque às vezes na cabeça dela ela está certa. Mas quando ela conhece a verdade e começa a ter entendimento, a mente dela vai mudando. Veja que esses 2 exemplos, o meu e de uma outra pessoa, mostra que adultos podem ter atitudes infantis. E pessoas, às vezes, que são novas, podem ter atitudes adultas. Podem compreender, como as filhas dessa mulher que falou que não podia, que aquilo que ela estava fazendo estava errado. Mas sabe o que é isso, meus irmãos? É que às vezes a mente da pessoa, como a palavra de Deus diz, está cauterizada, está queimada, porque ela viveu muito tempo fora da presença de Deus, sem ler a Bíblia, sem ouvir a palavra de Deus. Então ela perde a noção do certo e do errado. Ela perde a noção das coisas que ela pode e que ela não pode fazer. Mas o que o Espírito Santo faz? Ele restaura a nossa capacidade de entendimento. Ele renova a nossa mente. E aí, com o passar do tempo, as pessoas vão se renovando. Você vai mostrando na Bíblia. Aí eu peguei a palavra de Deus e fui mostrar para ela: não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis,
porque ele vai querer ir para um lado, você vai querer para o outro, irmã. Isso daí a irmã vai trazer uma pessoa que a irmã não conhece para dentro da casa da irmã. Como que vai ser a vida ali dentro? E se ele fizer algum mal para suas filhas, você não tem medo, irmã? Você não conhece, você não sabe quem é a família dele, você não sabe quem é. Fui falando. No final a mulher falou assim: tá bom, pastor, eu já sei que não pode. Amém. Porque eu quase pedi para eu parar de falar. Porque eu fui falando tanto, mas só que ela obedeceu. Ela chegou lá, falou para o cidadão ir embora, e depois ela voltou e falou: não, pastor, agora lá na minha casa ele não pisa mais. Eu achei aquilo interessante. Por quê? Porque ela não foi ali, embora parecesse que ela estava perguntando por perguntar, não. Ela foi porque ela queria aprender, porque ela queria crescer, porque ela queria ser uma adulta espiritual. Ela queria entender se a atitude dela realmente estava errada, ou se a atitude dela estava certa. Mas isso não é para o pastor, não é para a igreja, é para Deus, é para o Senhor. Tem um texto que é muito duro de se ouvir, Eclesiastes 9:2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Aqui nós temos uma passagem que para muitas pessoas é difícil de aceitar, mas tem a ver com a passagem principal do nosso texto. Tudo sucede igualmente a todos, ou seja, nós estamos sujeitos ao sol, à chuva, nós estamos sujeitos a ter problemas físicos, nós estamos sujeitos a ter também alegrias, nós estamos sujeitos a ter coisas boas. Então tudo neste mundo pode acontecer com qualquer pessoa. Isso é a pessoa adulta, ela entende isso. Ela não fica com birra diante de Deus. Mas por que justo eu? Por que isso foi acontecer comigo? Por que logo na minha vida? Por que isso? Irmão, nós não temos que ficar aqui discutindo o porquê das coisas. Nós precisamos levantar a nossa cabeça e enfrentar as dificuldades e vencer as dificuldades em nome de Jesus. Você entende isso? Acontecer pode acontecer. Acontecer como está dizendo a palavra. Tudo sucede igualmente a todos. Então, às vezes, nós ficamos procurando a resposta do porquê e nos esquecemos de nos comportar como pessoas adultas. Tem muita gente que está vendo o seu comportamento. Tem muita gente que está prestando atenção em você para ver como você vai reagir. Às vezes você mesmo precisa disso. Você precisa ter a reação que a palavra de Deus fala, independente da circunstância. Porque as pessoas de fora já vão falar contra nós. As pessoas de fora já vão dizer: olha, será que o seu Deus não viu isso? Será que Deus não viu a sua dificuldade? Será que Deus não viu o seu problema? Tem uma canção que ela fala isso, que Deus é Deus. Esse é o título da canção. Deus é Deus. Porque se você entende que Deus é Deus, você o serve independente dos problemas e das dificuldades. Porque quando você está vivendo a vida no dia a dia, e você tem uma mente adulta espiritualmente, você vai compreender que aquela prova, que aquela tentação ou que aquela dificuldade não é o seu fim, é algo que vem para você vencer e ter um testemunho para contar. Se você é adulto, você está entendendo isso. Quando começa o problema, você logo já entende. Aí você vai falar: mas é só comigo? Não, pode acontecer com qualquer pessoa. Por isso que nós não podemos ficar individualizando o problema, achando que o problema é só nosso. É só meu, é só seu. O problema acontece com todas as pessoas. Só que o que vai determinar a solução do problema é como eu vou reagir. É como você vai reagir. E aqui a palavra de Deus está deixando claro. Você tem esse conhecimento? Tudo sucede igualmente a todos. Então, independente de quem seja a outra pessoa, pode acontecer com ela e pode acontecer comigo. Tudo que está envolvido aqui nesse mundo pode acontecer com qualquer pessoa. Aconteceu alguma coisa ruim,
então nós vamos entender que Deus vai nos dar força para superar. Aconteceu uma coisa muito boa na nossa vida, nós vamos entender que é Deus nos abençoando para nós abençoarmos outras pessoas. Então, de qualquer forma, a palavra de Deus, quando você é adulto espiritualmente, ela vai te dar a direção. Ela vai te mostrar que você está num lugar onde você recebe de tudo, onde você passa por tudo, mas você passa com a mente de Cristo. Você passa com a mente do Senhor. Você passa com o raciocínio do Senhor. Porque se você rejeita, ou se você se torna um semideus que começa a dizer assim, não, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, e se não mudar? Se não mudar, e você não aceita, tem muita coisa na vida que mesmo sem aceitar, vai acontecer. E aí, se você fica colocando Deus no meio de alguma coisa que é natural que aconteça, aí você pode se frustrar com Deus. Entenda, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu coloco nas tuas mãos e eu creio que o Senhor tem a saída. Antes de você achar qual é a saída, você vai para a oração e você fala, Senhor, qual é a saída? Qual é a saída? Entenda, nós recebemos muitas informações. E a maioria das informações que nós recebemos aqui, no decorrer desse tempo que nós vivemos hoje, são respostas rápidas e simples para problemas complexos. Às vezes, irmãos, por exemplo, se nós tivermos que fazer uma fisioterapia, não sei se você já fez, mas fisioterapia dói. Você sai da fisioterapia todo dolorido, e aí não movimenta nada, nada funciona. Você fez tanta fisioterapia, sentiu tanta dor, tal, e nada. Você olha para aquilo e você fala, meu Deus, não estou vendo resultado. Só que no decorrer da fisioterapia, você vai semana após semana, de repente, você começa a ver um resultado. Quando eu passei pela cirurgia da minha mão, não mexia nada. E assim, para voltar a mexer, demorou para voltar a minha mão a mexer. Então, as sessões de fisioterapia eram terríveis, doía muito. Mas aí foi passando, até que chegou o momento que eu comecei a mexer alguma coisa, comecei a conseguir segurar alguma coisa, aí eu fui vendo o resultado. Mas o resultado foi demorado. Não adiantava ali. Agora, eu vou falar para vocês, eu orei, Senhor, desbloqueia a minha mão, Senhor. Clica no céu aí, desbloqueia, faz a minha mão funcionar de novo. Ai, Senhor, como é que eu vou tocar uma guitarra, uma bateria? Minha mão não está mexendo e tal. E eu fico ali, naquela luta com Deus. Até que eu entendi o seguinte, não, eu já sou adulto. Deus está querendo que eu passe por isso, então chega, não vou reclamar mais, vou fazer. E aí foi na fisioterapia, meu irmão, não foi na oração. Você compreende isso? Eu queria que fosse assim, aquela coisa rápida. Eu dobrasse meu joelho, orasse e acabou. Eu soprei, eu passei água, fiz tudo, irmão. Tudo que nós crentes gostamos de fazer. Ungir, não desatou. Porque não era a vontade de Deus, vocês entendem? Eu tinha que passar por aquela fisioterapia, eu tinha que passar por aquela situação. Então compreendam uma coisa da parte de Deus: amadurecer dói, crescer dói. Vocês veem os adolescentes, quando eles estão crescendo, os ossos estão crescendo, muitos sentem dores. Dores dos pés, nas mãos, nas articulações. Por quê? Os ossos estão crescendo. Então isso causa dor. O crescimento causa dor. O amadurecimento causa dor. E às vezes, irmão, quando a gente não pega as coisas rápido, nós ficamos sofrendo. Nós ficamos sempre atrás do porquê. Por que comigo? Por que eu? Por que eu tive que passar por isso? Por que isso teve que acontecer logo comigo? E aí, esse porquê nos paralisa. Então coloca esta palavra na sua mente. Tudo pode acontecer. As coisas podem acontecer. Então seja um adulto espiritualmente falando. Senhor, independente do que aconteça, eu compreendo que eu estou guardado por aquele que nunca perdeu batalhas. Então eu sei que eu estou nas suas mãos. Eu sei que é difícil, eu sei que tem problema, mas eu creio que eu estou nas suas mãos. Tem um exemplo bíblico dessa situação que nós já pregamos
e tenho certeza que você também já pregou e já leu sobre isso, que está em João, no capítulo 9. Olha o que diz. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então aqui, a gente fica perguntando por quê. E as pessoas ao nosso redor ficam perguntando por quê. E Jesus respondeu: não foi nada disso, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Então, às vezes, irmãos, nós ficamos pensando assim, mas por que fulano não entende o que eu falo? Por que ciclano não entende? Porque ainda não amadureceu, ainda não cresceu, ainda não ficou uma pessoa adulta. E às vezes o entendimento da palavra de Deus é a mesma coisa. As pessoas, quanto mais você explica, quanto mais você fala, às vezes as pessoas parecem que você está falando outra língua. Elas não compreendem o que está sendo dito da palavra. Porém, o Senhor, Ele está nos dando a oportunidade de estarmos aqui para aprendermos a sua palavra, para ouvirmos esta palavra e nos familiarizarmos com elas. Irmãos, a fé é muito pregada. Vocês sabem que eu mesmo falo bastante de fé. Porém, a fé que é anunciada nos nossos dias, fora da palavra de Deus, é a seguinte: é uma fé que começa no homem e termina em Deus. Ou seja, eu falo e Deus faz o que eu falo. Não é assim que funciona. Deus fala e eu faço o que Deus falou. Se você analisar, e eu deixo isso como uma tarefa para vocês fazerem em casa, se você ler Hebreus 11, aqui em Hebreus 11, você vai ter a galeria dos heróis da fé. Então vai falar muito aqui sobre tudo, todas as situações que esses homens passaram. Todos receberam uma palavra de Deus e eles seguiram a palavra de Deus. Isso é que é fé. A fé é você ouvir a palavra de Deus e você obedecer, e você praticar a palavra de Deus direcionada para você. A fé que nós temos em nós, que às vezes é essa que muitas vezes acaba em algumas situações fazendo a gente se comportar como criança, porque falamos: Senhor, nós queremos, igual eu lá com a minha mão lá enrolada, falando: Senhor, eu estava ali, igual criança, querendo que Deus tocasse e acabasse com o problema rápido, e que não doesse, que não desse problema, mas não teve jeito, irmãos. Eu me tornei uma pessoa dura e choro pouco, porque eu já chorei muito. Quando que eu chorei? Eu fiquei muitas vezes internado quando eu era criança, porque eu tive asma e bronquite, as duas doenças. E quando dava crise, certeza da internação. E aí, qual que era a pior hora naquela época que eu ficava internado? A mãe ou um parente não podia ficar com a criança. A mãe ia embora. O tio, o pai não podia ficar, só tinha a hora da visita. E quando a minha mãe ia embora, as minhas tias iam embora, eu chorava. Mas depois eu falei assim: não, chega. Porque não é possível que eu vou ficar chorando toda vez que a minha mãe vai embora. Não posso. Eu falando comigo mesmo e a lágrima pingando. Não dá. Não dá para ficar nesse chororô. Eu sou homem, não posso ficar chorando desse, pensando comigo, na minha mente, aqui naquela. Porque eu falo: mas toda vez que a minha mãe vai embora eu choro. Poxa, não dá. Tal. Aí eu fui trabalhando isso dentro de mim e falei: bom, chega. Chorar só se for uma catástrofe, uma coisa assim, não é? Porque esse chorinho, todo chora. Eu estava naquele jeito, porque a minha mãe embora, eu falei: mas eu estou bem, eu estou comendo, está tudo certo, tirando esse remédio na veia e tal, mas o resto está tudo bem. E eu fui pensando naquilo e fui ficando mais forte ali, pensando assim: não adianta eu chorar, porque eu não vou sair agora. Eu não sei que dia eu vou ter alta, e a pior coisa que tem é a criança. Ainda bem que isso acabou, e que hoje os pais podem acompanhar as crianças no hospital, né? Porque antes não podia, e era ruim, você não tinha ninguém, você só tinha outras crianças e as enfermeiras.
para você poder lidar dentro do hospital. Era bem ruim. E aí, o que aconteceu? Eu tive que amadurecer ali pensando o seguinte: se eu ficar chorando, eu fico com dor. Por quê? A respiração difícil e você chorando, eu piorava chorando. Então eu fui entendendo assim, não, eu não posso chorar, porque se eu chorar eu vou piorar, fica mais difícil para eu respirar, fica mais difícil. Então eu fui me controlando, até que eu firmei. E aí, meu irmão, podia passar 10, 15 dias internado, não escorria uma lágrima. Por quê? Eu botei na minha cabeça, se eu chorar eu vou piorar, então eu vou ficar firme. Aí eu fui trabalhando aquilo ali, mas às vezes você vai ter que amadurecer sozinho. Às vezes você vai ter que aprender a esperar o tempo de Deus, a aceitar a ação de Deus sozinho. Às vezes não vai ter uma mãe lá para te ajudar, um pai, não vai ter um pastor lá, porque assim, esse denguinho que existia no passado acabou, entendeu? Não tem, aquele negócio, você está lá, irmão, tá ali, ó, a agulha ali na sua veia, o negócio fica enrolado assim, para você não pode mexer. Eles colocavam uma talinha assim, para você não tirar da sua veia aquilo ali. Então você tem que enfrentar aquela dor, você tem que enfrentar aquela dificuldade. Talvez você chegou aqui querendo um carinho, ai, irmãozinho. Não, irmão, você tem que crescer. Se você enfrentar dor, enfrenta. Se você enfrentar dificuldade, enfrenta essa dificuldade, porque só Deus pode nos dar a vitória. Só Deus pode abrir a porta para nós. Então nós temos que enfrentar. Dói, é difícil, mas nós temos que enfrentar, porque nós queríamos tanto alguém que nos ajudasse naquele momento, mas às vezes não dá, irmão. Tem situações que não vai ter ninguém para nos ajudar, e nós vamos ter que crescer, nós vamos ter que respirar fundo e falar, não, aqui eu tenho que entender isso aqui, e eu tenho que vencer esta dificuldade. Esses problemas, irmãos, é onde nós homens gostamos de falar, que é onde o varão chora e a mamãe não vê. Porque aí não tem jeito, aí você tem que se superar, você tem que aprender, você tem que crescer, você tem que amadurecer, e espiritualmente é a mesma coisa. Aqui no texto de Hebreus 11, o que eu quero destacar para vocês é do versículo 13 em diante. Todos esses morreram na fé. Então, irmãos, eu já entendi o seguinte, eu vou morrer na fé. Então, acabou, irmão. Aconteça o que acontecer, eu vou ser igual eles aqui. Eu vou morrer na fé, irmão. Então, a pessoa pode falar, eu vou morrer na fé. Agora, entenda o que eles falam. Olha só, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Os heróis da fé, muitos morreram sem ver o cumprimento daquilo que eles estavam seguindo. Porque para eles, irmãos, não importava se ia acontecer ou não. O que importava é eles continuarem seguindo a palavra de Deus. Então, quando você amadurece na fé, quando você cresce espiritualmente, você entende isso. O que o Senhor entregou para eu administrar, eu vou morrer na fé administrando. Às vezes é uma dor. Às vezes, é uma coisa maravilhosa, muito boa, que eu vou pegar, vou abraçar e vou seguir. Agora entenda, esta palavra é para ver se você quer crescer. Crescer é assim. Você vai ter que enfrentar as coisas, mesmo se elas não derem certo. Você não vai poder chegar amanhã e falar assim, Deus não fez nada por mim, eu também não vou mais para a igreja. Então, irmão, isso já não funciona. Porque nós não somos aquelas pessoas que nos aproximamos de Deus
porque nós queremos alguma coisa. Entenda, nós estamos aqui porque Deus quer alguma coisa de nós. Deus quer algo de você, senão você não estaria aqui. Porque eu quero explicar para você que o inimigo, ele já abriu muita porta por aí. Então você poderia estar em qualquer porta aí, em qualquer lugar. Mas por que você está aqui? Porque Deus está tocando na sua vida. Deus está trabalhando em você. Você está seguindo o quê? A palavra de Deus. É o Senhor, é o Espírito de Deus que está ministrando sobre você. É o Senhor que está te dirigindo. Então quando você cresce em Deus, quando você se aperfeiçoa em Deus, assim, quando a gente fala na linguagem do futebol, é o time que tem que aprender a sofrer. É o time que aprende com... Você pode sofrer gols, você pode alguém te afrontar, mas você não vai desistir da partida. Você vai continuar com foco, você vai continuar naquele jogo, você vai continuar ali. Isso não vai te mudar. Então, nós, irmãos, precisamos aprender a passar pelas dores e pelas dificuldades, porque o Senhor tem a vitória esperando a gente lá na frente. Mas isso não pode ser algo que eu vou desistir. Eu vou falar, não, está muito difícil, eu vou parar. Não, você não pode parar. Você tem que amadurecer e entender. Eu já sei, eu já entendi que todas essas dificuldades e lutas é porque o Senhor tem algo para mim. E aqui está, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Irmãos, nós não vamos decidir o que é justo e o que não é. Nós não vamos decidir o que vai e o que não vai acontecer. Você entende? Nós temos que entender isso. Deus, ele nos chama a isso. Ele nos chama a amar. Porque ele diz assim, ó, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Irmão, você não tem inveja na sua vida. Você não tem inveja do que as outras pessoas estão ganhando ou adquirindo. Você não tem na sua vida aquele desejo de querer ser melhor do que as outras pessoas, porque isso não habita a sua vida. Você sabe que o Senhor tem um lugar para você, que está reservado para você. Você é amadurecido, você é inteligente, você sabe disso. Você não quer o que as outras pessoas têm, não. Você não vai pegar nada que é das outras pessoas, porque você sabe que o Senhor separou uma porção para você. Isso é ser maduro, é você entender, é você se alegrar quando você vê as coisas boas acontecendo, mas também quando você vê as coisas ruins acontecendo ao seu redor, não tripudie. Não diga assim, está vendo? Isso é pela desobediência. Olha aí, não faça isso. Seja maduro, diga, olha, aproveite este momento de dificuldade que você está passando e sirva a Deus com mais vigor. Do outro lado você vai falar, aproveite esse momento de alegria que Deus está te dando e viva isso na presença do Senhor. A pessoa que é adulta espiritualmente, ela está neste nível de segurança, de que ela não será abalada, mas ela passará segurança para as pessoas ao seu redor. Eu estou seguro em Deus. Tem uma outra canção que fala isso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Nunca. Só que esta visão madura do que acontece, das coisas que acontecem, não podem nos deixar. Nós temos que, com dor na alma, no nosso espírito, admitir que tem coisas que não estão no nosso controle, mas todas estão no controle do nosso Pai. Entende? Aquilo que você sentiu, você chegou aqui pensando nisso, olha, eu não estou conseguindo resolver. Não se preocupe, Deus tem poder de resolver. Você já fez a sua parte, então descanse em Deus, fique tranquilo em Deus. Vocês viram que eu mostrei para vocês vários textos bíblicos que provam isso, que nós não estamos dominando as circunstâncias ao nosso redor. Você quer ver um exemplo? Eu nunca vou saber
quem vai estar aqui na igreja e quem não vai estar. Teve vezes que eu estava ótimo e eu passei mal e não consegui estar na igreja nesses anos que eu sou pastor. Teve vezes que, por exemplo, eu fiquei preso no aeroporto e não consegui chegar para um culto. Mudou tudo lá, deu um problema. E o que eu tinha que fazer? Não teve jeito, aconteceu. Sabe, isso é coisa de adulto. Às vezes você entende e fala: Senhor, é porque o Senhor quer fazer uma obra e não é por mim, é por outra pessoa. É porque o Senhor quer alcançar algo que não é por mim. Então, às vezes, irmãos, por exemplo, se eu sou um crente infantil, se eu sou um crente mimadinho, eu vou falar: mas por que o fulano não vem? Não é? Será que ele não gosta que eu pregue? Será que ele não gosta de mim? Eu queria... Entende? Eu vou me comportar de um jeito que não vai ser o certo. O que eu tenho que falar? Senhor, eu te dou graças por todos os teus filhos que o Senhor trouxe para a sua casa, e por aqueles que por alguma razão não puderam vir, que eles também sejam alcançados pelo teu poder. Porque, irmão, eu já sou adulto na presença de Deus. Você entende? Eu não domino as circunstâncias. Não adianta eu pegar o meu celular e ficar te mandando mensagem todo dia: olha, irmão, é terça-feira, hein? É terça-feira, quero você que teste, vem. É terça. Olha, eu quero. Vai adiantar alguma coisa? Não vai, meus irmãos. Aí, a pessoa, quando apareceu uma mensagem minha, você vai falar assim: nossa, ai meu Deus, nem vou abrir, que eu já sei o que ele está falando. Você entende? É isso, irmão. Por quê? Porque aquela pessoa que quer muito forçar alguém a fazer algo, pode não dar certo. Então entenda, você cresceu. Você pode crescer ainda mais na presença de Deus. Não fique lutando contra as circunstâncias, mas creia, o Senhor está no controle de todas as coisas. Coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai todo